É evidente que o CPPN de então teve uma época exuberante, era o único centro efetivo de capacitação em química de produtos naturais, contribuiu para a formação de gerações de pesquisadores nessa área, e muitos dos quais eu sou um deles. A minha dissertação de mestrado foi a 10ª dissertação de mestrado do CPPN e a primeira a ser defendida nas dependências da Ilha do Fundão, da cidade universitária. Eu fiz o meu trabalho experimental na Praia Vermelha e tive a felicidade de ser a primeira dissertação defendida nas novas dependências do NPPN, do CPPN de então aqui, na cidade universitária da Ilha do Fundão. É claro que essa transição, Ben Gilbert deu a sua contribuição. Aí eu não vou nem entrar nos detalhes de como ele era perspicaz na construção dessa química, pavimentar essa via da química brasileira. E ele tinha passagens muito interessantes, porque essa passagem do Ben Gilbert no CPPN da Praia Vermelha foi muito marcante. Pena que nós não temos fotos para confirmar isso. As dependências eram muito singelas, eu diria que excessivamente modestas, mas nem por isso Ben Gilbert passava desânimo e nunca ouvi nenhum dia de trabalho com o semblante que não fosse de dinamismo contagiante e de uma força terrível. E isso contamina, isso, queiramos ou não, é uma energia que contamina. Ele tinha todas as razões, e eu vou abrir um parênteses para dizer que hoje muitos dos jovens cientistas, o seminúsculo, que ingressam na universidade, não entrariam na sala de trabalho que Ben Gilbert tinha, porque se julgariam maiores do que aquela sala poderia ser. O que a mim me parece é uma tolice imensa, mas mostra um pouco como os tempos mudaram, né? E se fosse necessário conforto e luxo para fazer ciência, não teria sido feito 1/5 da ciência que foi feita à época por esses pioneiros. E, bom, com isso, Ben Gilbert formou muitas pessoas, eu tive o privilégio de ser seu aluno, vivi as cobranças educadas, eminentemente britânicas, trabalhei sob sua orientação imediata e a supervisão de Paul Baker, que era o colega que chegou depois, colega de Ben Gilbert que chegou depois, e eu sou um híbrido, me formei como um produto híbrido dessas duas personalidades, que todas duas, cada um com sua característica principal, foram marcantes na minha formação. Fora isso, existem passagens bastante importantes. Eu me lembro muito bem que um dia alguém quebrou um garrafão de éter, que devia ter uns 50 litros de éter, que ia ser destilado para as operações do laboratório, que estava guardado, claro, na época, na melhor maneira possível de guardá-lo, mas com certeza ainda assim de forma um pouco improvisada. E esse 50 litros de éter quebrou, né, e inundou a sala que o Gilbert utilizava para discutir espectros, preparar aulas, etc. E ele estava presente no laboratório nesse momento, com aquele cheiro de éter imediatamente, mas de uma forma quase que automática. Você vê como a experiência ou a perspicácia e a agilidade mental desse cara, ele foi capaz de conseguir que todos saíssemos do laboratório sem que nenhum tipo de interruptor elétrico fosse tocado, sob risco de detectar uma fagulha, que seria, na circunstância do negócio, uma catástrofe. Evacuaram o prédio, tudo na mais santa ordem, e depois que a própria natureza evaporou o éter, né, e aquilo foram, claro que eu estou sumarizando as medidas que foram tomadas, mas isso permitiu
que a sua liderança se fizesse, inclusive nesses momentos, nos momentos de crise ou de acidentes, que a química sempre mostra seu lado mais traiçoeiro. Bom, o fato que também a contribuição do Benjamin Gilbert foi estratégica na mudança que o CPPN teve para a Ilha do Fundão. Eu sou privilegiado nesse momento porque eu conheci o Centro de Ciência da Saúde da Ilha do Fundão, onde o NPPN hoje, com o nome de Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, ocupa. Eu conheci o subsolo em construção. E uma coisa é você vê aquilo que diferente do que é hoje. Então, ver nascer coisas que na época, por exemplo, um depósito para galões de solvente embaixo de uma zona interblocos, onde a grama era mais leve e o teto mais frágil que as laterais, permitindo, numa eventualidade, que tudo que acontecesse para cima. Aí era ligado ao prédio por um túnel estreito, propositalmente, que tinham duas canaletas, aonde, teoricamente, deveriam circular fluxos de água à temperatura adequada para manter o ambiente desse depósito o mais propício à sua finalidade, estocar quantidades de solventes grandes. É evidente que, tendo visto isso nascer, à época, isso representava uma inovação fantástica. E o CPPN de então estava na ponta dos cascos. E era isso uma das formas de atestação dessa atualidade que a química de produtos naturais tinha no ambiente que o CPPN ocupava. Bom, o tempo exige as pessoas se movimentarem. Eu terminei o meu mestrado e, no belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, surge um movimento. A palavra hoje seria um agito no CCS, um agito acima da média. O tamanho da instituição era o mesmo. O Centro de Ciência da Saúde ocupa hoje as mesmas dimensões que tinha então. Claro, não estou levando em conta os puxadinhos, que hoje existem aqui, ali, acolá, onde inclusive não deviam estar. Mas sem esses puxadinhos, que é típico da nossa cultura, mesmo estando falando de um ambiente universitário, essa área era a mesma. E como tínhamos muito menos pessoas circulando, qualquer movimento um pouquinho a mais de pessoas chamava atenção. E havia um agito num bloco anterior, que era o bloco da biofísica, porque estava ocorrendo parte de um congresso internacional, que era um congresso de Photobiology e Photodynamics, fotodinâmica e fotobiologia. E no dia seguinte, Gilbert anuncia que nós teremos um seminário no ambiente nobre do CPPN de então, que era um auditório pequeno no segundo andar, que foi exatamente na sala onde eu defendi o meu mestrado, do professor Pierre Crabbe, um amigo de Ben Gilbert de Stanford, porque ambos foram contemporâneos em um pós-doc, feito sob a supervisão de Gerassi. E Crabbe estava participando desse evento, desse congresso, e Gilbert, sabendo disso, o convidou a fazer um seminário. Esse seminário, que na verdade era uma conferência, contou, e foram poucas vezes que eu vi presente às conferências o professor Paulo Lacaze, porque a área do professor Paulo Lacaze era muito a bioquímica, efetivamente. E, à época, a interdisciplinaridade ainda era um pouco incipiente, excessivamente incipiente, se é que esse termo já era utilizado. Mas o professor Lacaze estava lá, o que dava um atestado de importância máxima a essa conferência. O professor Crabbe apresentou a sua palestra em espanhol e depois, quando terminou, Ben Gilbert me chama e disse: olha, eu quero lhe apresentar o Pierre Crabbe porque, quem sabe, pode ser um ambiente propício ao seu doutoramento. Eu já havia manifestado a ele a minha intenção de fazer um doutoramento no exterior. E assim foi. Eu fui apresentado ao professor Crabbe, entendia espanhol muito pouco,
Mas consegui me comunicar, pegamos e trocamos, na época não tinha tanto essa troca de cartão, mas endereços, etc. E o resultado desse contato foi que eu acabei indo, de fato, fazer o meu doutoramento no laboratório do professor Pierre Crabbe, em Grenoble, na França. Então, esse meu depoimento com esse destaque é para mostrar como Ben tinha momentos em que ele separava os drives. Ele era capaz de usar os 3 drives ao mesmo tempo e, enquanto estava recepcionando esse seu colega, ele associou a possibilidade, sem que eu tivesse lembrado na época, ele havia ouvido falar essa intenção, imediatamente ele constrói as soluções. E isso é uma marcante característica do professor Benjamin Gilbert, que até hoje tem feito assim, e tem sido assim.